Capítulo 5 da ação rescisória. Artigo 221. Caberá ação rescisória de decisão de mérito transitada em julgado proferida em matéria civil, segundo as previsões do artigo 966 do Código de Processo Civil. Parágrafo primeiro. Entre outras hipóteses, atendido o fundamento legal de admissibilidade, comporta a pretensão rescisória, inciso 1, a decisão que, embora denegando o mandado de segurança, aprecie o mérito do pedido, tendo por nenhum o direito do impetrante. Inciso 2, a decisão proferida em causas de alçada de natureza fiscal. Inciso 3, a decisão prolatada em liquidação de sentença, salvo se esta for meramente homologatória. E inciso 4, o acórdão proferido em ação rescisória. Parágrafo 2º. Não cabe ação rescisória, entre outros casos, inciso 1, contra a decisão proferida em procedimento especial de jurisdição voluntária. Inciso 2, sob a alegação exclusiva de afronta a enunciado de súmula dos tribunais do país. Inciso 3, para reparar a injustiça da decisão, a má apreciação da prova ou a errônea interpretação do contrato. Inciso 4, contra a decisão que se tenha baseado em texto legal de interpretação controvertida no tribunal à época em que foi prolatada. Inciso 5, contra atos judiciais que não dependem de sentença. Inciso 6, contra acórdão das turmas especiais de uniformização da jurisprudência. Inciso 7, contra acórdão proferidos em dúvidas de competência, em conflitos de competência ou de atribuições em incidente de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Judiciário. Artigo 222. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Artigo 223. Caberá ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos petitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, ocasião em que caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Artigo 224. A não utilização pelas partes dos recursos previstos na legislação processual não constitui por si só fato impeditivo para exercício da ação rescisória. Artigo 225. Tem legitimidade para propor a ação, inciso 1, quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2, o terceiro juridicamente interessado. Inciso 3, o Ministério Público, a linha A, se não foi ouvido no processo em que era obrigatória sua intervenção, e a linha B, quando a decisão reincidenda tiver decorrido de simulação ou de colusão das partes com o objetivo de fraudar a lei. A linha C, em outros casos em que se imponha a sua atuação. Inciso 4, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Artigo 226. A ação rescisória será processada e julgada pelo Tribunal Pleno ou pela secção única, conforme a competência originária, e terá início por petição escrita acompanhada de tantas cópias quantos forem os réus. Artigo 227. Distribuída a petição inicial, preenchendo esta os requisitos legais, o relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo, apresentar resposta. Artigo 228. Revogado. Artigo 229. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Parágrafo único. Das decisões de interlocutores não caberá recurso, mas o órgão encarregado do julgamento da ação poderá apreciar como preliminar da decisão final as arguições oferecidas contra o despacho saneador
ou no curso do processo, artigo 230, concluída a instrução, o relator abrirá vista ao autor e ao réu para as razões finais sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, quando não for parte. Parágrafo 2º. Em seguida, o relator lançará relatório nos autos e pedirá inclusão em pauta de julgamento. Parágrafo 3º. A Secretaria do Tribunal ou da Secção, ao ser incluído o feito em pauta, expedirá cópias autenticadas do relatório e a distribuirá entre os desembargadores que compuserem o órgão do julgamento.